18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou hoje que o governo federal vai recorrer no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do aumento do IOF. Como você sabe, o IOF é imposto sobre operações financeiras pelo Congresso Nacional. Messias frisou ainda que a derrubada do decreto pelo Congresso violou a separação de poderes. Ainda segundo o advogado-geral da União, foram solicitados dados pelo Ministério da Fazenda para amparar a decisão do governo. Segundo a AGU, o decreto editado pelo presidente Lula, que elevou o IOF, respeita a competência prevista na Constituição e não extrapola os limites previstos em lei. Logicamente, isso terá implicações de ordem política e é um dos temas que daqui a pouquinho o Azedo vai tratar aqui na nossa edição direto de Brasília. A propósito, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo federal precisa do aumento do IOF, barrado pelo Legislativo para fechar as contas em 2026, nem esse ano não, ano que vem. Com a derrubada dos decretos do presidente Lula sobre a alta do imposto, o Congresso impõe uma perda de arrecadação aos cofres públicos de cerca de 10 bilhões de reais neste ano e de mais de 20 bilhões de reais em 2026, isso segundo estimativas do Ministério da Fazenda. Ele evitou confirmar que a medida será contestada no Supremo Tribunal Federal pela Advocacia Geral da União, AGU, mas argumentou que o aumento do imposto apenas fecha uma brecha à sonegação de tributos. O presidente Lula, esse é outro assunto, criticou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que nunca vai pedir Pix a apoiadores, muito menos anistia, antes mesmo de uma condenação pela justiça. Lula deu as declarações a uma plateia de produtos rurais durante o lançamento do Plano Safra, que prevê financiamentos com melhores taxas de até 516 bilhões de reais para agricultores de médio e grande porte. Sem citar Bolsonaro, Lula afirmou que quem é frouxo não deveria fazer bobagem para não ter que precisar de doações e anistia aos crimes cometidos. Apoiadores de Bolsonaro fizeram vaquinhas para arrecadar recursos para que o ex-presidente pagasse multas por condenações judiciais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um pedido da defesa do ex-presidente Bolsonaro para que documentos envolvendo o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, fossem juntados à ação da tentativa de golpe. Moraes indeferiu o pedido sob argumento de que não vai admitir tumulto processual, com o objetivo de atrasar o transcorrer do processo. Os advogados de Bolsonaro tentam invalidar a delação premiada de Mauro Cid. O oficial teria ferido um dos termos do acordo ao divulgar informações sigilosas sobre o que foi dito aos investigadores em um perfil falso em rede social. Mauro Cid nega. Carlos Júnior. Ministério Público prende quadrilha de policiais militares que cobravam por segurança privada na Baixada Fluminense. Luiz Silva. Dia D de operação de combate a roubos de celulares tem quase 1.000 aparelhos apreendidos. Júlia Cabreiro. Namorada de adolescente que matou os pais e o irmão em Itaperuna é apreendida pela polícia do Mato Grosso. Acompanhe agora o que temos de destaque aqui com os nossos comentaristas, com o repórter especial Maurício Bastos, com a nossa equipe. Maurício, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Morar de aluguel aqui no Rio está mais caro. O mercado de locação de imóveis residenciais aqui no município do Rio teve uma alta média de cerca de 9% em um ano. Os bairros onde o aluguel ficou mais caro são Laranjeiras, Copacabana e Centro. A Zona Norte também teve alta significativa em bairros como Vila Isabel e Meia. Por outro lado, Ipanema, Leme e Leblon apresentaram queda no valor do aluguel. Qual é a explicação para isso? Já aqui no Jornal da Tupi. Qual é o seu destaque? Boa noite, Chico Otávio. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, 2 casos envolvendo a relação de crianças e adolescentes com a internet chocaram essa semana a opinião pública. Na sexta-feira, como a Júlia acabou de citar aqui, um jovem foi apreendido por matar os pais e o irmão. Ontem, 4 pessoas foram presas por compartilhar imagens íntimas de mulheres com idades entre 11 e 19 anos.
o ambiente digital virou um perigo silencioso dentro de casa. E você está voltando a um assunto mais que importante. Ontem fizemos uma entrevista interessantíssima, reflexiva, de uma pesquisadora que estuda justamente essa relação dos jovens, principalmente com a internet, suas consequências, a educação também, a importância dos pais nesse processo, mas tem um aspecto de ordem policial também. Quem é a sua convidada? Vamos entrevistar a delegada Fernanda Fernandes. Ela é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, que foi a delegacia que coordenou a operação que resultou nessas 4 prisões. Hoje é dia 1º de julho, Dia Internacional da Piada. Eu quero aqui fazer um teste e provocar você da família Tupi. Ouvinte, nós queremos saber qual foi a piada de salão mais divertida que você já ouviu. E qual é o segredo para uma piada ser engraçada? Diga, Maurício, o que é? Salão de barbeiro? Salão de barbeiro? Salão de barbeiro, não sei. Aí pode ultrapassar limite, que a gente fica meio à vontade. Ele fala meio demais. É aquela piadinha que dá pra gente colocar no ar aqui. É a piada pra família, pra vovó ouvir, pro vovô também acompanhar, não é? Vovôs como eu, Luiz Penido, não é? Temos que ouvir uma piadinha leve, não é isso? Ainda bem que o Marcelo Madureira não está presente aqui hoje, não, né? Mas vai ficar louco em casa, vai querer participar e tudo. Olha, o WhatsApp da Tupi é 980-18-8880. A pergunta é: qual foi a piada de salão mais divertida que você já ouviu? E qual é o segredo, hein, pra uma piada ser engraçada? O que você acha? Antes, previsão do tempo. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. A previsão para esta noite é de chuva isolada. Amanhã, quarta-feira, a previsão de chuva isolada ao longo de todo o dia. No município do Rio de Janeiro, a temperatura mínima prevista é de 13 graus. E a máxima não deve passar dos 24 graus. Tem assunto um pouco mais pesado que o noticiário nos obriga a tratar, mas tem coisas mais leves também para você voltar para casa numa boa, né? Equilibrado, né? Aquela coisa mais profunda, que é importante a gente conversar também. Não somos polianas, vamos dizer assim, ou aquele bichinho que bota a cabeça, né, dentro da terra e não acompanha nada, o avestruz. E ao mesmo tempo a gente pode relaxar, rir um pouquinho, descontrair, porque ninguém é de ferro. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Alô, alô, cariocas, chegou a notícia que todo mundo queria. As ofertas do Arraiá de preços baixos do Vianense estão quentes do jeito que você gosta. Confira. Coxa de frango com dorso, pacote quilo, R$6,97. Alcatra com maminha, peça a vácuo, quilo, R$34,98. Acém bovino, peça ou pedaço, quilo, R$27,98. Frango a passarinho lar IQF, 1 quilo, R$11,98. Queijo mussarela, peça ou pedaço, quilo, R$29,75. Cerveja Amistel 473 ml, R$3,99. Faça parte do Clube Vianense e tenha todas as vantagens do mercado mais carioca. Beba com moderação. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelShopping.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida.
larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Quero sair de manhã. Dia 12 de julho, no Qualistage, Ana Carolina, com a estreia da turnê 25 anos. Quero ser uma tarde gris. Dia 13 de julho, Sandro Luiz, com a gravação do DVD do espetáculo de 10 anos. Todo dia um perigo, uma história, uma aventura. E dia 20 de julho, Turma do Problems, com o seu novo show, Turma do Problems e o Controle Mágico. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas, 15 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4.939. 18 horas e 15 minutos, a primeira participação da Viviane Costa para informar aqui o trânsito. Logo em seguida o Maurício Bastos vai comentar também o que pode acontecer nesse início de noite para você motorista que está se deslocando, basicamente voltando para casa. Tem gente vindo pro Rio também, né? Mas basicamente voltando para casa. Viviane Costa, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. É isso mesmo, essa volta para casa está complicada pelas vias expressas, principalmente para quem está pela linha vermelha em direção à Baixada. Já verifico retenções da cidade universitária até a chegada ao Galeão, só que no sentido centro da cidade também está tudo parado, do Parque das Missões até a altura da Maré, ali no acesso para a linha amarela. Você que está pela Avenida Brasil para a Zona Oeste vai perdendo bastante tempo também do Caju até a chegada à Vila do João e mais à frente congestionamento já observado de Parada de Lucas até a altura de Guadalupe. Para o centro, pela Brasil, há dificuldades de Coelho Neto até Irajá e depois segue tudo parado da Penha até o acesso à linha amarela ali no trecho de Bom Sucesso. Nesse trecho, nessa altura, pista central fica sendo a melhor alternativa. Você que vai para a Baixada vai encontrando melhores condições pela Pastor Martin Luther King. Agora, quem está no trecho do Caju até Bom Sucesso pode pegar sim a Avenida Brasil, ainda apresentando nesse momento melhores condições por esses bairros. Cuide do seu pet com plano de saúde veterinário da Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do país. Acesse apaixonadossaudepet.com.br, saiba mais. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Esta é Viviane Costa, é sua primeira participação. Maurício, eu estive hoje à tarde em Niterói e participei de uma reunião. Ao término dela, já nas despedidas, as pessoas, todas elas, comentaram assim, uma falou assim, eu venho de moto elétrica para trabalhar, mas hoje não, porque vai chover, eu preferi não sei o quê. Outra falou assim, eu também, eu moro aqui pertinho, mas eu vim também com o meu carro, não sei o quê. Todo mundo falando sobre chuva. Eu confesso que até aquele momento eu não tinha me ligado, não tinha olhado pro céu pra ver. Eu olhei, achei que tava tudo mais ou menos bem, tudo mais. Só que aqui na rádio, eu olhei pro lado de fora da janela, tava um tempo esquisito, comecei a me perguntar, vai chover mesmo, como o pessoal lá de Niterói tá imaginando que possa acontecer? O que você tem de informação? Tem chuva, Sidney, nesse momento, segundo o Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura, registro de chuva fraca na última hora, houve registro nas estações meteorológicas de Sepetiba, do Recreio, de Santa Cruz, da Grota Funda e também de Bangu. Ou seja, na Zona Oeste, nesse momento já chove, a chuva de intensidade fraca, segundo o Sistema Alerta
Alerta Rio. Lembrando que há previsão de chuva moderada a partir dessa noite. Hoje o dia todo tivemos céu nublado a encoberto, chuva fraca moderada em vários pontos da cidade e ventos moderados. Por exemplo, temos agora o registro na última hora, segundo o Redmet, a rede de meteorologia da aeronáutica, tivemos registro de ventos de 42,6 km por hora no aeródromo da base aérea de Santa Cruz. Eu gosto que o nosso público conheça bem os nossos comentaristas. Chico Otávio, quando o tempo tá assim meio lusco-fusco, meio mais pra chover, você se agasalha ou você não tá nem aí? Não, eu me agasalho, ainda ando com guarda-chuva sempre dentro da mochila, prevenido. Ele é precavido. E aquele guarda-chuvinha chinês, assim, pequenininho? Você só usa uma vez, depois ele se desmonta sozinho. Manda você protege a orelha. Você também, Maurício? Eu tenho. Guarda-chuvinha também? Protege nada, mas enfim, por desencargo de consciência. O Carlos Júnior vai entrar daqui a pouco. O Carlos Júnior, você também tem guarda-chuva na mochila? Tem que ter, né? Mas o meu também é isso. Passar ali na esquina, bater uma ventania, eu não sei por que eu tô falando isso, porque eu também tenho um guarda-chuvinha também pequenininho. E o meu é levinho, meio de titânio, sei lá o que, assim, justamente pra não pesar na mochila, né? Não sei se dos meus amigos é assim, mas essa resposta vai ser pra mais adiante. 18 e 19. Quer ouvir notícias do trânsito? Segue a líder. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 e 19. Jornal da Tupi. Informação. Essa é a vez, a participação agora oficial do Carlos Júnior. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sidney, para você, para todos os amigos e ouvintes do Jornal da Tupi. O Ministério Público do Rio realizou hoje uma operação na Baixada Fluminense para prender policiais que cobravam propina a comerciantes na região para fazer esse serviço de segurança privada. 9 policiais foram presos, 6 deles ainda lotados no 39º Batalhão de Belfor Roxo. Eles atuavam como uma milícia de 2021 até 2024. O promotor do GAECO, Fábio Corrêa, contou que esse grupo realizava cobranças semanais que variavam entre R$50 e R$300, de acordo com o tamanho do estabelecimento, e que os próprios agentes ofereciam os serviços aos comerciantes. Vamos ouvir. Podia se dar sobre as duas formas, tanto através da exigência, da intimidação bastante explícita e ostensiva, como através de um oferecimento sutil de um serviço. E há também a possibilidade de comerciantes, sabendo da existência desse quadro na realidade, que tomem também a iniciativa de oferecer esse pagamento. Sidney, dos 11 mandados de busca e apreensão, 2 ainda são procurados. Os agentes que não estão mais nesse batalhão de Belfor Roxo agora trabalhavam no 12º Batalhão em Niterói, no 15º em Caxias, no 20º em Mesquita, no BPTUR, na cidade do Rio, e também na Prefeitura de Belfor Roxo. Eles vão responder primeiramente por associação criminosa. Sidney. Chico Otávio, por mais que a gente aproveite e aplauda a polícia por ter identificado essa marginalidade, meus amigos, estamos falando de uma prática criminosa em 1.095 dias que ninguém chegou a fustigá-los. Por quê? Porque se aconteceu de 2021 a 2024, são 3 anos. Eu multipliquei pelo número de dias do ano, são 1.095 dias, esses caras extorquindo ou R$50 ou 300 ou de 50 a 300. Imagina a barbaridade, a quantidade de dinheiro que eles desviaram. Outro dia mesmo você comentou que tinha acontecido algo parecido no Saara, aqui no Rio de Janeiro. Você diz, olha, não é de agora não, isso aí vem de muito tempo que essa turma é miliciana, que é chaca e criminosa, e você começa a se perguntar, se você é comerciante, eu vou reclamar com quem? Sidney, o controle externo da atividade policial é uma garantia constitucional ao Ministério Público do Estado. Para mim, esse deve ser a atuação central hoje do Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, no campo penal. Eu acho que tem razões para uma operação dessa acontecer toda semana, não falta motivação. É uma boa ideia. Obrigado, Carlos Júnior, pela reportagem, Chico Otávio pelo comentário. 18 e 22. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar.
Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A cidade do Rio se prepara para sediar os eventos do BRICS, grupo das maiores economias emergentes do mundo. As delegações começaram a chegar hoje, dia 30 de junho. Os principais encontros começam na sexta-feira, dia 4 de julho, ponto facultativo, e seguem até segunda, 7, feriado na cidade, com a realização da Cúpula dos Chefes de Estado. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O Banco Central aguarda uma desaceleração da economia para diminuir a pressão inflacionária. Essa é a forma para que os juros, atualmente em 15%, possam ser reduzidos no último trimestre deste ano. Porém, juros altos são prejudiciais ao emprego, uma vez que aumenta o endividamento das empresas, que também adiam investimentos para elevar o faturamento, o que gera mais empregos. O saldo de empregos de carteira assinada de maio já sinaliza a desaceleração da economia. Em maio, embora o saldo de vagas formais tenha sido positivo, com mais 237 mil empregos de carteira assinada, já representou 88 mil a menos que em maio de 2024. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. A equipe de promoção da Tupi estará amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você no Vianense Santa Rita, na estrada de Adrianópolis 2779 Santa Rita, em Nova Iguaçu, entre 10 e 11 horas. Vianense, aqui você tá em casa. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. A hora corre, né, gente? 18h27. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Meu amigo Luiz Carlos Azedo, me conte como é que vai ser essa história aí da AGU. Jorge Messias, que é o ministro da Advocacia Geral da União, falou que o Congresso usurpou dos seus poderes, interferiu lá no Executivo, e agora vamos perguntar lá pro Supremo quem é que pode, que não pode nessa história do IOF. Qual a implicação disso aí? Conta pra gente desde o início, Azedo. Boa noite. Boa noite, Sidney. Maurício, Chico. Boa noite. Olha, essa queda de braço vem desde a semana passada, né? Quando
o Congresso derrubou, assim, a toque de caixa, o decreto que aumentava as alíquotas do IOF para alguns setores da economia, principalmente as fintechs, que são esses bancos digitais, e as BETs, além de propor uma taxação que não faz parte desse projeto, que é uma outra discussão, que em relação às grandes fortunas, né? É uma outra discussão que nós vamos ter aí pela frente. Mas o fato é que o Congresso foi lá e derrubou o decreto do Lula com relação às alíquotas do IOF. É uma coisa inédita, uma decisão como essa, porque pela Constituição, o estabelecimento de alíquotas tributárias é uma responsabilidade do Executivo. O Congresso cria imposto ou extingue o imposto. Ele não pode estabelecer alíquotas. Alíquotas é uma atribuição do governo. O nome já diz imposto, né? Ninguém gosta de imposto. Então, toda vez que o governo aumenta os impostos, ele é criticado. E se ele aumentar demais, ele chega na eleição, perde a eleição. A disputa política se dá nesse terreno, né? Não tem um precedente de um aumento de alíquota ser cancelado pelo Congresso, porque isso é uma atribuição do Executivo, né? Mas a gente vive numa situação com essas emendas impositivas que foram criadas em que o Congresso se empoderou demais. Os deputados têm muitos recursos, tanto do orçamento como recursos para a campanha eleitoral, e já não tem o Executivo de dependência para reproduzir seus mandatos, né? Então, isso é um impasse político que está estabelecido também, independentemente dessa polêmica com relação à alíquota do IOF. Virou uma discussão sobre a natureza do Estado e do regime, se nós vivemos num regime presidencialista ou num regime semipresidencialista ou parlamentarista. Essa que é a questão que tá em jogo, né? Porque, assim, qualquer governo pode ser um mau governo, pode ser um governo muito fraco, ele sempre é a forma mais concentrada de poder. Por quê? Ele normatiza, ele arrecada e coage. Então, se o Congresso, o governo se sustenta, o Estado se sustenta nesse tripé, e sem ele o governo deixa de existir. Se o Congresso chega e diz assim, não, você não pode mais arrecadar, quem estabelece quanto é que você vai arrecadar, em termos de alíquotas, somos nós. Ao fazer isso, numa matéria em que essa questão está sendo discutida para fechar o orçamento, cujos gastos aumentaram muito, mas também com a contribuição do Congresso, o governo acaba. Então, essa coisa do Lula recorrer ao Supremo é uma questão até de sobrevivência do governo. Agora, se o Supremo vai concordar com a Câmara ou concordar com o Lula, aí já são outros 500. É verdade. Eu vou passar aqui para o Chico Otávio, que quer participar desse debate, também se o Maurício Bastos quiser também, liberado, claro, mas só uma observação, o Congresso também não pode fazer aquele papel do bonzinho, né, que qual seja, gasta para burro e depois não dá a proposta como é que corta. Não pode boicotar, dizer que o outro lado não funciona e não dá uma alternativa. Não pode também ficar bonito na foto e empurrar para o outro lado, ou para o judiciário ou para o outro, e nenhum outro poder pode fazer isso também, porque aí que adianta você ter poderes separados, se um fica empurrando para o outro para ficar bonitinho, e quem é que paga o pato? A população. Mas, Chico, vamos à sua participação, por favor. É mais ou menos nessa direção, Azedo. Eu acho assim, como se diz no juridiquês, que é a linguagem jurídica, né? Há, sem dúvida, nesse caso, a tal da fumaça do bom direito. Ou seja, os argumentos do governo me parecem razoáveis nesse recurso. Porém, eu acho que isso acaba aumentando ainda mais esse superativismo do Supremo, né? O Supremo que acaba sendo mais ainda exposto a um desgaste, mais uma decisão que cai no colo do Supremo que ele tem que resolver. Não seria muito melhor, Azedo, se isso ficasse no campo da política mesmo? Olha, o ideal seria que houvesse um acordo
entre o Congresso e o presidente Lula. Só que o que está acontecendo é o seguinte, sem a gente querer dourar a pílula, né? O Lula perdeu prestígio, perdeu popularidade, as pesquisas estão mostrando isso. Ele já não tem o favoritismo que ele tinha com relação à reeleição. Isso reduz a expectativa de poder que ele tem. E aí, esses partidos do Centrão, que são muito fisiológicos, muito patrimonialistas, essa que é a verdade, sentiram ali o cheiro do animal ferido na floresta e foram para cima do Lula. Eles fizeram um movimento no sentido de obrigar o Lula a se render e entregar completamente o governo para eles, como eles fizeram isso antes, por exemplo, com Michel Temer, com Bolsonaro, quando teve aquele caso das rachadinhas, e aí eles passaram a tomar conta do governo. Essa é a terceira vez que o Centrão faz esse movimento, só que o Lula está reagindo a isso. Então isso gerou esse estresse. O Supremo, a judicialização na política ocorre em decorrência do fato dos políticos e dos partidos, sempre que perdem, recorrerem ao Supremo. Por exemplo, lá no Supremo tem duas ações sobre o mesmo assunto. Uma ação do PL e outra ação do PSOL. E é por isso que o Supremo vai ter que se decidir sobre essa questão. Então nós estamos realmente vivendo um momento de estresse entre os poderes, um estresse institucional. O que o Congresso deveria fazer era chegar para o Lula e falar assim, olha, nós estamos em maioria, você está em minoria, você escolhe o semipresidencialismo francês ou o semipresidencialismo português. Nós vamos mudar o regime para o semipresidencialismo. Quem vai mandar no orçamento formar o ministério é o Congresso. Então, essa decisão teria que ser uma decisão política do Congresso para dar consequência ao que eles estão fazendo, porque o que está acontecendo é o seguinte, é um semipresidencialismo irresponsável, porque eles têm o poder de distribuir os recursos e não têm nenhuma responsabilidade com relação ao êxito das políticas públicas, que estão sofrendo com a pulverização de recursos, né? Então é um momento muito delicado, assim, quem faz análise política tem que ter um olhar crítico em relação à forma como essa coisa toda está sendo conduzida. O Lula... Sim. Oi? Pode concluir, sim. O Lula fez um governo em que ele levou para os ministérios o Centrão. Mas só que o governo virou um arquipélago, ele não tem coesão, não é uma coalizão de governo com um programa. É cada um tocando a sua vida nos ministérios. Então, ele também está pagando o preço pela forma como ele estruturou o governo. Com 36 ministérios. Tem ministro ali que eu acho que se encontrou com Lula foi uma vez ou duas. O Azedo, eu acho há muito tempo que você não é tão preciso, tão claro, tão explícito quanto a realidade política brasileira, uma bela análise. A minha provocação agora é o seguinte, então já perdemos aquela oportunidade de ter um Ministério da Casa Civil que dialogasse com o Congresso, ter o que a Gleisi Hoffmann teoricamente faz, uma articulação de altíssimo nível, justamente para evitar provocar o Supremo. Isso já se perdeu, acabou. Não adianta botar o maior talento político no governo para isso, que a era não é mais essa, é isso? Olha, é assim, quando o Lula escolheu a Gleisi Hoffmann para ministra da articulação política, ele escolheu uma pessoa para confrontar, porque o perfil dela é de quem vai para a briga. Se ele quisesse desenvolver uma política de conciliação com o Congresso, de negociação, de concessões, ele teria que escolher um outro ministro, um ministro assim com o perfil do Zé Múcio, que é o ministro da Defesa. É o cara da política, da articulação, da conversa, que conta piada, entendeu? Agradável no trato, e que não gosta de confronto. Mas ele fez essa escolha. Eu, pessoalmente, acho que não foi a melhor escolha. Mas agora as cartas estão na mesa, né? O governo partiu para um confronto com o Congresso com relação a essa questão da justiça tributária. E aparentemente nas redes sociais ele tá ganhando. O Hugo Mota sentiu
sentiu o golpe, ele foi para as redes sociais responder e tal, mas ele sentiu o golpe, ele tinha a unanimidade, ele foi eleito por mais de 500 votos, ele tinha os votos da esquerda, da direita, ele perdeu essa unanimidade dentro do Congresso, mas não foi só dentro do Congresso, foi na sociedade também. É verdade. Ele é um político jovem, um cara de bebê da Johnson, mas ele é um político tradicional. É verdade. Ele é da 4ª geração de uma oligarquia política da Paraíba que controla uma cidade do interior da Paraíba, sei lá, 100 anos. É isso, excelente análise do Luiz Carlos Azedo. Olha, tá com luz aí que precisava nesse debate e vai certamente com desdobramentos nos próximos dias aprofundá-lo, porque é um tema que pede isso. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, amanhã ele retorna. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de final de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores, alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. O Centro Automotivo Tigre deseja boas festas e um feliz ano novo. Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de quarta-feira: alho R$24,90, batata lavada R$3,67, cebola R$3,67, cenoura melancia ou batata doce R$2,98, inhame laranja pelo melão amarelo R$3,98, tangerina Poncã ou banana d'água R$4,98, uva Vitória bandeja 500 gramas R$4,98, filé de polaca boa na pesca R$14,98, papel neve com 12 rolos R$12,98, ervilha partida Granfino R$5,99 no app, canjica branca Granfino R$3,29 no app. Nesta sexta, inauguração loja Largo da Batalha, Estrada Washington Luiz, número 1, Niterói. Rede Economia, economia é aqui! Alô, taxista, quer parar de rodar pelas ruas atrás de passageiro? Venha para a Copa Táxi. Aqui você vai trabalhar com grandes empresas, ter altos rendimentos e recebimento semanal. Trabalhe com segurança. Venha para a maior cooperativa de táxi do Rio de Janeiro. Entre em contato no telefone 3288-4302, 3288-4302 ou nos faça uma visita. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Hoje, terça-feira, tem sorteio da Mega Sena acumulada. O prêmio previsto é de R$52 milhões. As apostas podem ser feitas até 7 horas da noite em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa. Super Rádio Tupi. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Quando você sai de casa, não quer imprevistos. Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas em todo o Brasil, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros, guincho e carro reserva imediato. Tudo isso com planos flexíveis, sem burocracia e com preço que cabe no seu bolso. Ligue agora para 4.000 ou 939 ou acesse alamobenefícios.org.br. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que
faz. Na feirinha do Mega Box você encontra ovos brancos cartela com 30 unidades, R$16,90. Cenoura quilo, R$2,95. A partir de 5 quilos sai a R$2,75 quilo. Batata inglesa quilo, R$4,99. A partir de 5 quilos sai por R$4,65 quilo. Abobrinha italiana quilo, R$3,95. Aipim quilo, R$2,95. Batata doce quilo, R$2,95. Chuchu quilo, R$1,49. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi Team 5G tem o oferecimento de... Preço baixo açaí é arraiar até o sol raiar. Venha aproveitar. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos brasileiros. Chegou a entrega rápida Lojas Líder. Saiba mais no site lider.com.br. Mad Levinson Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Cepera, trazendo mais sabor para todos os momentos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Já são 18h43. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4.939. E nesse inverno o clima tá para ofertas na MPM dos Postos Ipiranga. Combo cigarrete e Coca-Cola por R$13,90. Oferta válida até 31 de julho. A MPM é a maior rede de conveniência do Brasil. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney, com informações da linha amarela para quem está em direção à Barra da Tijuca. Desde cedo a gente vem informando que teve um acidente grave, uma queda, na verdade um acidente envolvendo duas motos ali no trecho de Inhaúma. O acidente já foi desfeito de fato, mas ainda estou verificando o trânsito completamente congestionado, com reflexos tanto ali na saída pela linha vermelha, porque a vermelha está parada a partir de Duque de Caxias. Você que está pela Avenida Brasil também vai enfrentando muitas dificuldades pela pista lateral a partir da Penha. Neste caso, quem sai da Zona Norte para a Zona Oeste, pega Grajaú-Jacarepaguá, vai chegar com mais tranquilidade. Você que está tentando chegar à região central na saída da Zona Oeste ou ainda da Baixada, pegando neste momento a pista central da Avenida Brasil, vai cortar um excelente caminho, assim como no acesso pela Pastor Márcio Luther King. Faça sua pós online na PUC Minas, a maior universidade católica do mundo, respeitada pelos empregadores do Brasil. Inscreva-se, pucminas.br/pós. Já eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Maurício Bastos, vou complicar a sua equação aí. Há pouco nós dizíamos, nós usamos guarda-chuva, na minha mochila tem guarda-chuva. Falei, eu uso de titânio, que é leve, não sei o quê. Tiramos onda aqui. Meu amigo, só que tá ventando pra caramba. Vai adiantar você sair com guarda-chuva com essa ventania que tá por aí? O vento entorta, leva, pois é. Então devolve pra mochila, põe na mochila. Lá na região de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, a gente tem registro aí na última hora de ventos moderados, 46,3 km por hora, o que registra a estação meteorológica da Base Aérea de Santa Cruz. A informação aqui é da rede de meteorologia da Aeronáutica. Isso, portanto, entre 17 e 18 horas é o registro da Aeronáutica. A gente tem registro também de chuva no Rio de Janeiro, chuva fraca, segundo o sistema Alerta Rio, entre 6h15 e 6h30. Teve chuva fraca em Guaratiba, em Sepetiba, em Santa Cruz, no Recreio e na região de Campo Grande, na estação meteorológica Avenida Brasil, Mendanha, essa situação. Se tá chovendo aí no seu bairro, manda mensagem pra gente, fala como é que tá por aí, 980188880. Chove, venta, como é que tá o trânsito por aí? Mande sua mensagem pra gente. Maurício, eu amo o rádio, você ama o rádio também. O Chico Otávio foi forjado na mídia impressa, hoje ele ama o rádio também. O Wellington Campos vai entrar daqui a pouco, também ama o rádio. O que você acha do sonoplasta ficar se metendo no nosso conteúdo, João Tavares? Você fala em dinheiro, ele bota plim, plim, bota a moeda caindo. Você falou em vento, bota a ventania, ele botou lá, ó lá. Você falou, a ventania tá demais e tal, não sei o quê. Aí, se metendo na nossa conversa. O que você acha disso, Maurício? Tá ligado, tá atento. Você acha bom? Acho bom pra chamar a atenção do ouvinte, né? Também gosto. Você também gosta. Ele e o Weber Ferreira, tá na Central Técnica, também são dessa linha aqui, ó, Tupi e tal. Isso é rádio, meu amigo, isso é rádio, isso é muito bacana. Na veia, 18h47. Informação
torcedor do Flamengo, Wellington Campos, que eu já cantei a pedra, tá aqui. Boa noite, Wellington. Que informação você tem do Rubro Negro? Boa noite, meu querido Sidney. O Flamengo, a principal notícia é a venda do Gerson. O Flamengo, antes da Copa do Mundo começar, o Zé Boto deu uma entrevista e até ele disse, gente, eu não vou ficar respondendo perguntas sobre o Gerson, mas a situação é essa, o Flamengo não foi procurado, não tem nada, e hoje, quando o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho veio aquele alerta de Pix, 160 milhões. Não foi procurado, mas entrou 160 milhões do nada, né? Então, boa a sua colocação, pelo seguinte, como que funciona isso? O contrato do atleta, ele tem uma multa rescisória. E aí, se alguém aparecer nesse período e depositar o dinheiro da multa rescisória, um beijo no gaiteiro e tchau que eu tô indo. Mas os 160 milhões, só isso aí é multa? Só 160 milhões. Pra começar a conversar, pagou a multa? Não, pagou, já pagou, já. Mas não é um salário, uma parte disso é salário do Gerson? Não é. O salário é outra conversa. Eita. O salário ele vai ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava atualmente no Flamengo, e olha que renovou recentemente e renovou muito bem esse contrato. E você tem uma ideia de quanto é esse contrato atualmente? Especula-se o quê? Algo em torno de 1,5 milhão por aí. Meu Deus do céu, tudo é um bom din-din. Tudo é milhão, é bilhão, é não sei o quê, né? Campeonato de clubes é outra coisa. O cachê lá é alto também, que grana, mas é diferente do Cristiano Ronaldo, que ganha 5 milhões e 300 mil reais, né? É verdade. Olha, o técnico do Hilal é o técnico mais bem remunerado do mundo. Sim. Não é o Guardiola, não é o Ancelotti, não é não. Aliás, o moço lá do Al Hilal, o dono, que é o príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, estive lá 2 vezes, a fortuna pessoal dele é de 124 bilhões de reais. Só isso, né? Ele mora numa casa bem humilde, avaliada em 1 bilhão e 700 milhões. Você me mostrou a foto. Eu acho que ele não conhece aquela casa, não. Eu tenho dúvida se ele já andou lá por dentro. É muita coisa. Tem que ter GPS ou guia. Tem. Voltando, então o Gerson não é mais jogador do Flamengo. Não, e vai viajar ainda hoje em voo fretado para ser apresentado lá no Zenit, contrato de 5 anos. É um time de Moscou, é? É um time de Moscou. Então ele vai ficar na capital da Rússia, vai ficar lá. Vai ficar na capital. E pensou bem, foi por grana, né? Pra ganhar muito mais que ganha. Vai com a família, ele certamente, tem 28 anos, né? É uma oportunidade dessa... Mas é o quê? Um contrato de 1 ano, 2 anos? 5. Como é que é? 5 anos? 5 anos. É difícil essa decisão, né? É difícil, assim, você... entenda, claro, qualquer um no meu lugar diz, mas Cid, pra ganhar o que ele vai ganhar, eu ia também. Sim, mas são 5 anos, né? Não é você decidir por 6 meses, 1 ano, né? Agora é aquele negócio. Você vai enfrentar uma língua complicada. Outra cultura. Que não tem nada em lugar nenhum escrito em inglês. No metrô é tudo em russo. Eu estive lá. Um frio. A minha pior temperatura que eu já peguei na minha vida foi lá, menos, meu Deus, 14. Wellington, vou te contar uma história que um âncora muito conhecido vivenciou isso e me contou. Ele foi à Rússia, chegando lá na Rússia, ele olhou lá o letreiro, anotou, pegou um táxi, né, e foi pro destino dele. Quando chegou lá no destino, ele pegou o papel que ele tinha escrito, naquela época não tinha um celular como é hoje, e disse, olha, eu quero voltar pro meu hotel, é esse endereço aqui. O motorista olhou aquilo, deu a entender que não tinha entendido onde era aquilo, mostrou para outro colega, para outro, onde é isso? Que diabo, meu Deus do céu, como é que eu vou voltar e tal? Aí um deles falou, olha, acho que isso aí é tal lugar, lá, conversando entre si. Sabe o que estava escrito no papel que ele achou que era do hotel? Estamos em reforma. Beleza. Em russo não dá para você entender nada. Não tem nada. Só o aeroporto internacional que tem alguma coisa em inglês. O resto tudo é em russo. O metrô é todo em russo. Todo em russo. Pra fechar, o torcedor do Flamengo vai dizer, bom, eu queria que o Gerson ficasse, não ficou, foi embora, paciência, eu quero outro no lugar. O Flamengo vai trazer alguém desse porte? Por enquanto não. Por enquanto o Flamengo está de olho no mercado, mas trouxe recentemente o Jorginho. E perdeu o Eric Pulgar também, que no lance com... Tá contundido, né? Ele quebrou o 5º metatarso do pé direito, desembarcou hoje de cadeira de rodas e vai parar por no mínimo 3 meses para fazer a cirurgia.
saindo da Rússia, vai a São Petersburgo. Opa, boa indicação, é tudo bonito nesse aspecto arquitetônico. Valeu, obrigado. As notícias do Flamengo, Wellington Campos. E na sequência, vamos falar do Fluminense, agora do Flu. E a Daniela Esperon tem notícias. Tudo bem, Esperon? Boa noite. Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. O torcedor do Fluminense está feliz, contente e confiante no time nessa Copa do Mundo de Clubes. A equipe tricolor venceu a Inter de Milão, chegou nas quartas de final e está numa sequência invicta de 10 partidas. A última derrota tricolor aconteceu diante do Atlético Mineiro no dia 11 de maio, pela 8ª rodada do Brasileirão. De lá para cá foram 10 jogos e 7 vitórias. Para seguir sonhando com o título da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense agora vai precisar superar o Al Hilal da Arábia Saudita nas quartas de final, que superou o Manchester City na prorrogação. A linha defensiva do Fluminense vem vivendo uma ótima fase, Sidney. Nesse Mundial, o tricolor só sofreu gols diante do Ulsan, da Coreia do Sul. Nas últimas 6 partidas, foram apenas 2 gols sofridos. Muito mérito dos zagueiros e também do goleiro Fábio, que aos 44 anos tem sido um dos melhores da posição no futebol brasileiro, né, Sidney? É verdade, 18h53. Quando o papo é futebol, a Tupi é líder de audiência. Futebol é na Tupi. O sol do Brasil. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de quarta-feira: alho 24,90, batata lavada 3,67, cebola 3,67, cenoura melancia ou batata doce 2,98, inhame laranja pelo melão amarelo 3,98, tangerina Poncã ou banana d'água 4,98, uva Vitória bandeja 500 gramas 4,98, filé de pomaca boa na pesca 14,98, papel neve com 12 rolos 12,98, ervilha partida Granfino 5,99 no app, canjica branca Granfino 3,29 no app. Nesta sexta, inauguração loja Largo da Batalha, Estrada Washington Luiz, número 1, Niterói. Rede Economia, economia é aqui! Pronto para uma experiência de imersão? Os cinemas UCI, além de serem os mais completos, trazem o melhor da programação de filmes. Aproveite para assistir Fórmula 1 filme, Megan 2.0, Como Treinar Seu Dragão e muito mais. Vem aproveitar nas salas IMAX, X Plus, salas VIP Deluxe, além da sala 4DX, que tem movimentos nas poltronas e traz diversas sensações como vento, chuva, nevoeiro, aromas, e clientes Unique pagam meia entrada. Cinema completo só a UCI Cinemas. Verifique condições e classificações etárias. ucicinemas.com.br. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência, ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Você que é de Belfor Roxo certamente conhece. Se você não é, vai conhecer agora o Arraiá da Cidinha, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. A festa típica vai acontecer no dia 6 de julho, domingo agora, a partir das 3 da tarde, bem no meio da tarde, com dança de quadrilhas, forró, comidas típicas, muita alegria e show do trio Baião Lunar. A paróquia Nossa Senhora Aparecida fica na rua Júlio César, 177, Jardim Gláucia, justamente em Belfor Roxo. Padre Fabiano aguarda todos vocês lá. Padre, obrigado aí por nos pedir aqui para fazer essa lembrança, porque a turma conhece, mas quem não é de Belfor Roxo, olha, uma boa pedida. Domingo, hein? 18h56. No rádio, no aplicativo, no computador, no celular.
Twitter, @Rádio Tupi. Facebook, Super Rádio Tupi. Instagram, @Rádio Tupi. YouTube, Tupi Esportes e Rádio Tupi. E site tupi.fm. Em qualquer lugar, de várias formas, segue a líder. Tupi, sempre ao seu lado, cada vez mais perto. Vem que o Festival Automotivo Açaí está com potência total. Preços ainda mais baixos em grandes marcas. Pardal, Goodyear, Luxcar, Pirelli, ProAuto e Roda Abril. Tem pneus, lubrificantes, aditivos, acessórios e muito mais com preço baixo para o seu automóvel. E você ainda pode parcelar pneus em até 10 vezes sem juros no cartão Passa Aí. O Festival Automotivo Açaí vai até 11 de julho em todas as lojas. Você não pode ficar de fora. Corra para o açaí mais próximo e aproveite. Extra Mercado, sua feira com mais descontos exclusivos e mais cashback para a sua próxima compra. Confira. Acém ou paleta bovinos pedaço, R$27,90 o quilo. Sobrecoxa de frango congelada sadia quilo, R$13,90. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$12,90. Batata comum a granel, R$4,99. Todos os salmões com 20% de desconto. Baixe o app Extra Mercado, ative as ofertas e aproveite. Extra. Alô, família Tupi, diz pra mim, tá feio ou tá bonito? No programa Isabelle Benito, você já sabe, eu sou a sua voz. E de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, o ouvinte participa, põe o pingo no i e a gente, é claro, dá o dedo na cara. Um programa feito por mim, mas pensando em você. Alô, meu Rio, vem comigo. Isabelle é família Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Já a entrevista aqui no Jornal da Tupi, 18h59. Maurício Bastos. O Sidney, o presidente Lula, encaminhou hoje ao Congresso um projeto de lei para tornar o dia 2 de julho feriado nacional da consolidação da independência do Brasil. Essa data marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil em 1823, isso um ano após a proclamação da independência pelo imperador Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. Todo mundo conhece essa data. O dia 2 de julho marca a independência da Bahia e é considerado o feriado estadual. Segundo o presidente Lula, essa data não é muito conhecida da história porque não está nos livros didáticos brasileiros. E Lula completa ainda que a aprovação desse projeto e a promulgação vão mostrar que, além de Dom Pedro, o povo baiano teve muito a ver com a independência do Brasil. Lembrando que o Lula embarcou nessa tarde para Salvador, onde vai cumprir a agenda de celebração justamente do dia 2 de julho na Bahia. 19 horas em ponto. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Transforme o seu ambiente com a segurança de quem entende do assunto. Há mais de 40 anos, a Lamiarte é especialista em pisos laminados e vinílicos. Valorizamos o seu tempo e espaço. Instalação rápida, eficiente e sem quebra-quebra. Ligue para 21 2576 0046 ou 21 3145 2004 e agende uma visita ou acesse www.lamiarte.com.br. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h02 já. Especial do Chico Otávio. Pois é, Sidney, 2 casos em menos de uma semana envolvendo a relação de crianças e adolescentes com a internet. Casos chocantes. Primeiro, na sexta-feira passada em Itaperuna, um rapaz, um jovem, né, uma criança de 15 anos, apreendida por matar os pais e o irmão mais novo.
Um dos motivos investigados pela polícia seria o fato dos pais terem barrado um namoro digital que ele mantinha com uma menina no Centro-Oeste. E ontem houve uma operação grande, a Brátio, na qual foram presas 4 pessoas acusadas de compartilhar imagens íntimas com mulheres de idades entre 11 anos e 19 anos, né? E o que mais me surpreendeu, 200 mil arquivos apreendidos desse grupo que vazava imagens íntimas. Ô Chico, você está com a entrevistada já na ponta da linha. Vamos ouvir a reportagem da Júlia Cabreiro, que é sobre isso, já dando desdobramento, e voltamos para você até para darmos mais elementos para a nossa entrevistada. Perfeito. Vamos ouvir a reportagem da Júlia Cabreiro. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. O caso do adolescente de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmão de apenas 3 anos de idade em Itaperuna, noroeste fluminense, teve mais um desdobramento. Isso porque realmente era uma menina de 15 anos, a namorada desse menor de idade, por trás do celular com quem ele se relacionava. Eles se conheciam desde os 9 anos de idade. A polícia encontrou essa adolescente que, acompanhada da mãe, Sidney, foi apreendida e levada para a delegacia de Água Boa, em Mato Grosso. O delegado Carlos Augusto Guimarães contou detalhes. Ela disse que realmente sabia que ele estava praticando o crime e que realmente falou com ele no momento, mas negou qualquer tipo de participação. Sidney, e o detalhe mais macabro é que esses dois planejavam matar outros familiares. De acordo com a polícia, um jogo de terror psicológico para maiores de 18 anos serviu de inspiração para o crime. Sidney. Muito obrigado, Júlia. Mil desculpas, Chico Otávio, eu interromper a sua introdução, porque isso dá a dimensão da gravidade da situação. Antes de se pensar que era um caso absolutamente isolado, ambos, né, adolescentes, pelo visto, estavam comungando das mesmas intenções. Ele realizou e ela, pelo visto, iria realizar, ou se pretendia que, na relação dos dois, que ela fizesse o mesmo. Pode prosseguir, Chico. Pois é, Sidney, você vê, celulares, redes sociais, plataformas digitais passaram a ser utilizadas não apenas como meios de interação e informação, mas também como instrumentos para a disseminação de discurso de ódio e de estímulo à violência. Por isso, eu convidei hoje a delegada Fernanda Fernandes para conversar com a gente. Ela é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, delegacia essa que liderou essa operação de ontem, a Brátio. Doutora Fernanda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, boa noite a todos. Doutora Fernanda, como é que eles conseguiram aliciar e transformar em vítimas tantas crianças? Pô, eu li aqui, são 200 mil arquivos apreendidos. Na verdade, esse grupo... Tá nos ouvindo, delegado? Estão ouvindo? Pode falar, estamos ouvindo muito bem. Pode continuar, então tá. Por favor. Bom, na verdade, esse grupo, né, eles passavam não só no Discord, como também no WhatsApp e outras redes sociais também, né? E eles, na verdade, esses meninos, né, esses rapazes, tinha ali também não só adultos, mas também adolescentes infratores, que vai ser até objeto da terceira fase da investigação. Mas esses criminosos, eles acabavam aliciando essas meninas, né, para manter um relacionamento afetivo. Ali primeiro criava uma relação de intimidade, de afeto, de amizade, e depois eles começavam a trazer essas meninas, né, para essas redes, para esses grupos, e a partir dali, desse relacionamento, eles começavam a solicitar arquivos íntimos, né? Então isso era muito comum e o modus operandi era sempre igual, né? Só aqui em Caxias a gente tem 3 vítimas, né? As 3 vítimas, o modus operandi foi esse, né? Depois que eles criavam ali uma relação de amizade e confiança, conseguiam os arquivos, eles começavam a exigir cada vez mais arquivos, né, íntimos, e quando as vítimas começavam a recusar, né, a enviar os arquivos, eles começavam a chantagear e praticar inúmeras violências, né? O objetivo desse grupo era sempre
o aliciamento de meninas, né? Então era um grupo que praticava violência só contra essas meninas, não tinham vítimas do sexo, do gênero masculino, né? Então, assim, isso fica bem claro. O intuito é de praticar ali crimes de ódio, de misoginia contra essas meninas. Era sempre com muito sofrimento físico, querendo humilhar essas meninas, né? Que elas sentissem muita dor. Caramba. Enfim. Né? E aí... Não, assim, primeiro parabenizando aqui pelo trabalho, eu pergunto, isso se tornou quase uma epidemia, né? Não é, vez por outra aparece um caso parecido com esse. O caminho da repressão é o mais eficiente para fazer esse enfrentamento? Olha, na verdade, assim, a operação, ela não só teve o objetivo de reprimir, obviamente, né, de prender esses criminosos, mas também de alertar os pais sobre esses jogos, né, essas interações nas redes sociais, principalmente por meio de lives nas plataformas como o Discord, né? E a partir daí também chegar em outras vítimas, né? Porque o que acontece, que a gente percebeu durante a investigação, que a gente iniciou a investigação a partir do contato da mãe de uma vítima que procurou a delegacia. As outras 2 vítimas foram fruto de busca ativa da polícia, né? As vítimas não procuram diretamente a polícia no primeiro sinal de violência. Quando elas começam a sofrer as violências, elas ficam com muito medo, porque elas são ameaçadas, coagidas, e elas acabam não procurando a polícia, né? Então, o nosso objetivo é não só divulgar, né, que existe esse tipo de crime, né, que essas violências estão sendo praticadas contra meninas nessas plataformas, nessas redes sociais, mas também chegar nos autores, né? A gente já conseguiu chegar em 5 autores, prender esses 5 autores, mas nessa fase, na segunda fase da investigação, o objetivo era identificar os outros autores, os demais autores e também outras vítimas. Delegada Fernanda Fernandes, aqui Sidney Rezende. Eu fico me imaginando, sendo uma menina nessa condição, o que eu faria, né? Porque a princípio você fala assim, conversa com seus pais, fale para alguém próximo da sua confiança, e aí você começa a se perguntar, será que vão me atacar? Será que eu vou morrer? Será que se eu falar vou ser julgada? Será que se eu fizer isso de abrir, eles vão realmente parar o que estão fazendo? Porque acredito, se eu fosse menina, que eu imaginaria que eles iriam parar em algum momento, num determinado ponto, vendo que não é não e que aquilo já é ultrapassado limites. Não é isso que acontece na realidade. Então eu pergunto, da mesma forma que em um certo momento da história uma mulher se sentia muito inibida de falar que foi ou estuprada ou agredida por um delegado homem e por isso a delegacia da mulher ganhou a sua importância, uma adolescente também. Existe do parte do Estado uma infraestrutura realmente capacitada para acolher uma menina vítima, porque ela não tem culpa de nada. O outro lado lá, adulto normalmente, é que praticou essa arapuca e esse crime. Sim, o Estado hoje, né, ele possui 14 delegacias de atendimento à mulher, né? A gente tem também a DECAV no município do Rio de Janeiro, que pode atender também essas vítimas. A gente tem DRCI também, que é uma delegacia especializada de crimes cibernéticos, né? Então a polícia hoje, ela tem realmente policiais capacitados para esse atendimento, né? Mas o que eu percebo também, que além do medo, né, de procurar a polícia, né, em razão, e até de contar para os pais, né, a criança sente um pouco de, às vezes, o adolescente sente um pouco de culpa, vergonha, né, e até medo da reação dos pais. Sim. Né, porque quando ela conta que estava participando ali e mandou uma foto íntima, né, possivelmente os pais já vão brigar, já vão tirar o celular, e hoje em dia esses adolescentes, as crianças e adolescentes, elas não querem mais ficar longe das telas, né? Imagino. Então tem esse conflito também, né? De como é que eu vou contar, como é que meus pais vão reagir. Isso. Doutora Fernanda, só uma coisa. Primeiro, retificando aqui, eu falei em 4, mas foram 5 prisões, né? Agora eu pergunto, como é que os pais podem acordar para a questão? Eu citei aqui desse perigo silencioso. Muitas vezes os pais não percebem. Como eles podem sacar que a filha está sendo aliciada? Olha, é super comum quando uma criança ou adolescente começa a sofrer violência, principalmente sexual, dela ficar mais introspectiva. Muitas das vezes ela já tem sinais de automutilação,
né? Por exemplo, nesse caso aqui, né, no nosso caso em especial, as vítimas tinham automutilação, né? Elas eram obrigadas a se cortarem com gilete e escreverem o nome não só de um dos autores, mas também do grupo, que era o Panela 762, né? Dos braços, pernas, rosto, enfim, né? Então, também é um sinal, né? O isolamento social, né? Que essa criança adolescente começa a apresentar também. E claro, né? Obviamente os pais precisam monitorar as redes sociais, né? E o celular dos seus filhos, né? Sejam meninas ou meninos, até para evitar que as meninas sejam vítimas de crimes como esse, mas também que meninas e meninos sejam adolescentes infratores, né? Porque hoje em dia a gente percebe que muitos pais também não sabem que seus filhos estão ali nas redes sociais praticando também ato infracional ou crime, né? É verdade. Olha, a delegada Fernanda Fernandes, nossa convidada, foi excelente essa entrevista, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias. Ela coordenou essa operação que resultou nessas prisões relatadas aqui pelo Chico, de 5 pessoas, e a investigação continua. Muito obrigado pela entrevista. 19h13. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h16. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Álamo, benefícios você tem: assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4.939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta.
Estou de volta, Sidney, com informações agora da zona sul da cidade, chovendo fraco neste momento, atenção redobrada. Você que está pela Lagoa vai enfrentando dificuldades em toda a extensão da Borges de Medeiros, com reflexos ali na Mário Ribeiro até a chegada ao viaduto Canilé, isso no acesso ao Rebouças. Nada muito diferente pela Epitácio Pessoa, a partir do corte do Cantagalo. A rua Jardim Botânico está com fluxo um pouco mais intenso ali na passagem pelo Jockey Clube, ainda assim está servindo de alternativa. Outra opção é pegar a Lineu de Paula Machado, observo boas condições. Na saída de Copacabana em direção a Botafogo, deve-se evitar a orla, neste momento com grande movimentação e retenções na Miguel de Lemos até a chegada a Figueiredo de Magalhães. Nossa Senhora de Copacabana também intensa, da Barão de Ipanema até a altura também da Figueiredo de Magalhães. O túnel velho neste momento ainda servindo de alternativa. Motora da 99, rode mais e gaste menos abastecendo nos postos parceiros. Com 99 abastece, toda economia conta. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder. A Sideraço é uma empresa que dispõe de uma linha completa de tubos de aço carbono com ou sem costura, tubos pretos ou galvanizados, eletrodutos e tubos de caldeira nacional ou importados. Temos também conexões e válvulas. Para mais informações, ligue agora mesmo. 21-2197-2299. Não esqueça, 21-2197-2299. Visite nosso site sideraco.com.br e consulte nosso catálogo de produtos. Antes de comprar tubos de aço, consulte a Sideraço. Tubos de aço é da Sideraço. No açaí tem tanto preço baixo, olha só. Alcatra como minha, inteira ou porcionada, resfriada, Friboi, preço por quilo na peça, R$ 34,90. Creme de leite, leve Italac, Tetra Pak, 1 kg e 30 gramas, R$ 15,90. Molho de tomate Tomarelli Paut, 300 gramas, 98 centavos. Detergente líquido Triex Fragrâncias Frasco 500 mililitros, R$ 1,09. Aproveite! Ofertas válidas de 30 de junho a 3 de julho de 2025 para as lojas de todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Julho é mês de férias e a família merece um passeio nas lojas Líder. Regatas femininas apenas R$ 19,99. Bolsa de mão Mormai somente R$ 26,99. Ferro de passar a partir de R$ 59,99. Mixer Power Mais processador 3 em 1 apenas R$ 189,90. Não deixe de conferir nossa linha de cuidados pessoais Chloe e Davene. Aproveite e parcele tudo em até 5 vezes sem juros no cartão Líder. Lojas Líder, há 74 anos no coração do Rio. Quero sair de manhã. Dia 12 de julho, no Qual Stage, Ana Carolina, com a estreia da turnê 25 anos. Quero ser uma tarde gris. Dia 13 de julho, Sandro Luiz, com a gravação do DVD do espetáculo de 10 anos. Todo dia um perigo, uma história, uma aventura. E dia 20 de julho, Turma do Problems, com o seu novo show, Turma do Problems e o Controle Mágico. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E Tim Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h20. Jornal da Tupi. Esporte. Já você que é botafoguense, fique ligado, vou chamar o Thiago Veras antes, vamos saber aqui as informações do Vasco da Gama com Gabriel Andreso. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite a você, todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Vasco que já tem o seu novo camisa 10 para a sequência da temporada. Sabe quem é? Não. Felipe Coutinho. Mas ele não já estava no Vasco? É. Pois é, estava no Vasco, continua no Vasco e continuará no Vasco, só que agora vai trocar de número. Porque até agora ele era o camisa 11 e com a saída do Dimitri Payet ficou vaga a histórica camisa 10 de Roberto Dinamite. No novo contrato que o Felipe Coutinho vai assinar com o Vasco, que deve assinar até essa sexta-feira, Sidney, além de todas as questões que envolvem a nova passagem em um contrato em definitivo, ele vai ser reapresentado com a camisa 10. Ele vai receber a camisa 10. O clube já está preparando ações de marketing para que torcedores entreguem o histórico número 10 a Felipe Coutinho, que nunca usou esse número pelo Vasco. Ele usou a 11 desde o ano passado até agora, e na primeira passagem dele, quando ele subiu dos juniores em 2009,
ele foi o camisa 30. Além da renovação com o Coutinho, mas aí já com um novo contrato, o Vasco espera ainda essa semana definir também as questões com o goleiro Léo Jardim, renovando o contrato por 5 anos, e a contratação do volante Thiago Mendes, que está vindo do Catar e foi titular por muitos anos do São Paulo e do Lyon da França. Agora, o Coutinho com a 10 não muda a posição dele no campo, não, só muda realmente a camisa. Só muda a camisa, e é um número muito emblemático, porque é um jogador que tem uma criação em São Januário, tem uma identificação muito grande com o clube, joga no clube desde a base, desde o futsal, ainda nas categorias de transição do salão para o campo, e é a grande joia de São Januário ao longo dos últimos anos. E a camisa 10 do Roberto Dinamite, imortalizada por ele, é de um jogador histórico, um jogador que tem mais atuações e mais gols na história do clube. O Andrés, muito rapidamente, isso não é piada, eu sou um admirador da torcida vascaína. Acha você que o vascaíno vai comprar a camisa 10, mesmo tendo já a 11, por ser vascaíno, por ser uma novidade? Eu tenho certeza que sim, mesmo porque talvez com essa saída do Payet e agora a permanência do Coutinho se definindo, ninguém melhor do que ele mesmo, um jogador, como eu disse, tão identificado para vestir um número tão importante. Vamos ver, tomara que esteja certo também, que é mais dinheiro pro clube e pros patrocinadores. Botafogo agora, tudo bem, Thiago Veras, boa noite. Tudo bem, Sidney, boa noite, um abraço para você. Botafogo tá chegando 10 da noite no Galeão, vindo dos Estados Unidos, sem técnico. O objetivo é ter um treinador ofensivo, que se encaixe no perfil do Textor e no trabalho que é desenvolvido já há quase 3 anos pela SAF. Não há um nome definido, mas há pouco o Roberto Mantini, o italiano Roberto Mantini, que foi tentado no início dessa temporada, escreveu no Instagram: "Vamos, Botafogo, você é forte, boa sorte no campeonato". Ninguém entendeu nada, o porquê nesse momento, assim, de repente ele escreveu essa frase. Tô tentando falar com ele, porque a delegação tá voltando agora, então com o próprio Botafogo tá mais difícil de apurar. Vamos ver se ele responde por que ele escreveu essa frase. Ô Thiago, eu acho assim que, em linhas gerais, foi muito esquisita essa forma como o Botafogo demitiu o seu treinador. Eu acho que é meio consenso isso. Porém, a pergunta que eu te faço é: o torcedor tinha uma identificação com esse treinador ou chega na hora e fala assim, foi até bom ter demitido? Soltaram fogos e tudo. Na verdade, o torcedor do Botafogo nunca se identificou com ele, porque o Botafogo, no início do ano, ele flertou com vários nomes de punch, né, de mercado internacional, e acabou contratando um português que é enraizado aqui e que foi muito criticado no Bahia. Desde o início ele já chegou sob desconfiança, só ia ter paz se ele ganhasse. Não é tudo. Simpático, vamos dizer assim, né? Ele é simpático, mas assim, a forma que ele trabalhou no Bahia e tal, ele particularmente é uma grande pessoa, um cara bem simpático, mas a forma de trabalho dele nunca caiu nas graças do torcedor. Eita, ferra, então o torcedor, quando ele foi demitido, soltou fogos na madrugada e tudo. Nossa senhora. Obrigado, Thiago Veras, obrigado, Gabriel Andreso. Antes já tinha entrado aqui o Wellington Campos também, e agradecemos a Daniela Esperon, as informações do Fluminense 19-24. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de quarta-feira: alho R$ 24,90, batata lavada R$ 3,67, cebola R$ 3,67, cenoura melancia ou batata doce R$ 2,98, inhame laranja pelo melão amarelo R$ 3,98, tangerina Poncã ou banana d'água R$ 4,98, uva Vitória bandeja 500 gramas R$ 4,98, filé de polaca boa na pesca R$ 14,98, papel neve com 12 rolos R$ 12,98, ervilha partida Granfino R$ 5,99 no app, canjica branca Granfino R$ 3,29 no app. Nesta sexta, reinauguração Loja Largo da Batalha, Estrada Washington Luiz, número 1, Niterói. Rede Economia, economia é aqui! Jornal da Tupi, dica cultural. Olá, Sidney Rezende e família Tupi. Aqui é o Sérgio da Costa Silva, idealizador do Rio Harp Festival. Quero convidar vocês para a 20ª edição do Rio Harp Festival, considerado o maior festival de harpas do mundo, que acontece durante todo o mês de julho, de 1 a 31, no CCBB. Será a volta ao mundo através do som de harpas.
Esperamos por vocês. Ingressos 1 hora antes na bilheteria do CCBB, programação e os ingressos do site do CCBB. Esperamos por vocês. Super Rádio Tupi. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:28. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui é Ronaldo Filgueira, aqui de Copacabana. Eu também sou um contador de piada e eu tenho várias piadas muito engraçadas. Mas devido ao tempo, vou contar uma piada bem curtinha, que é a seguinte. 2 macacos vinham deixando o zoológico e quando eles já estavam saindo da portaria, chegou o superintendente e perguntou ao primeiro macaco: por que você está indo embora? Ele falou: cansei de quebrar galho. E você, o outro macaco: por que você está indo embora? Cansei de pagar mico. Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende, de Belfort Roxo. Sobre a questão, a enquete da noite aí, sobre a piada mais engraçada que eu ouvi até hoje é esse Naldo Bene falar que namora 50 vezes ao dia. Boa. Gostei. Só tem 2? Ah, não dá tempo. Ah, poxa, essa parte boa. Ô, Chico, qual é a nota que você dá pra do macaco? Eu quebro o galho. Eu dou uma nota 10 pro autor da piada, né? O Ronaldo Figueiras, que deu uma ótima sugestão aqui. Eu vou levar em conta e provavelmente faremos alguma coisa no próximo programa. Olha, gostei. E você, Maurício? Nota, gostou das piadas? Nota 7 do Ronaldo e nota 9 pro outro ouvinte, que eu não notei o nome dele aqui. E não tem aquele dos 2 tomatinhos, não, né? Cuidado com o caminhão, ele ploft. Piada assim não tá muito fraca. Minha piada foi fraca. Mas os ouvintes eu curti. Ô, Renata, poxa, deixar pra cima da hora não dá tempo? Ah, aguarda essa piada próximos dias, na sexta-feira. Sexta-feira. Bom, vamos contar piadinha na sexta-feira. Ouvintes, muito obrigado, hein? Olha, estamos encerrando aqui essa edição. Isso tudo, gente, porque hoje é o dia da piada, tá? Por isso que a Renata botou essa pesquisa aqui. Tem mais participações também, mas nós não temos mais tempo. Tá chegando aí o Tamo Junto. Cristiano Santos vai entrevistar o numerólogo Alexandre Oliveira. Chico Otávio, forte abraço. Amanhã tá com a gente aqui, Chico? Amanhã sim. Amanhã tá com a gente. Maurício, amanhã tá com a gente também? Sempre. E você, ouvinte, tá com a gente ou não tá? Esse é o Jornal da Tupi. Tchau, pessoal. Até amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da